Olá, eu sou Camila Fiuza, jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Instituto Água e Saneamento. Este vídeo faz parte da série Projetos e Iniciativas, uma realização do IAS em apoio à Rede Saneamento Tem Solução, que promove soluções para o acesso ao esgotamento sanitário e banheiros no Brasil. Uma iniciativa no Rio de Janeiro vem transformando o dia a dia de moradoras e moradores do complexo de favelas da Maré, que tem 140 mil habitantes e fica na zona norte da capital fluminense. O Cocozap começou como um canal de denúncias no WhatsApp, com dados coletados sobre saneamento básico, abastecimento de água e coleta de lixo na Maré. O grupo expandiu suas ações, promovendo debates e articulando a comunidade para pressionar o governo por políticas e soluções mais efetivas. Agora vamos conversar com a coordenadora do Cocozap, Vitória Oliveira, que é mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com a Maria Ribeiro, que é moradora do Complexo da Maré e é responsável pelas mídias sociais da iniciativa. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa conversa. Para nós, do Instituto Água e Saneamento, é muito gratificante conversar com vocês, né? Estar nesse diálogo, até porque a gente acredita que o saneamento se faz de baixo para cima e com a participação popular. O nosso objetivo é inspirar outras iniciativas em diversas favelas e comunidades, em zonas urbanas no Brasil, seja em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, por isso, eu gostaria de perguntar à Vitória, que é a coordenadora do Cocozap, como que o Cocozap surgiu e de que forma o projeto se mantém? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pela apresentação e também pelo convite, né? É muito importante estar somando aqui nessa troca, nesse partilhar também de conhecimento, né? Então, o Cocozap, ele surgiu, né, em 2018 e ele surgiu a partir do laboratório de dados e narrativas na favela da Maré, que é o Data Lab, né? Então, o Cocozap, ele surge, né, justamente nesse foco de construir, né, a partir de um número de WhatsApp, um canal de denúncias, né, debate de proposição sobre o saneamento básico na Maré. E em 2020, ele se torna um projeto fixo, né, do Data Lab. E aí ele se mantém também, né, através de iniciativas filantrópicas, né, e de projetos internacionais do Data Lab. Que é isso, assim, o Cocozap, ele funciona como esse canal de denúncias através do WhatsApp, onde moradores enviam para a gente a foto da queixa e o endereço do local. E aí, através disso, a gente consegue mapear qual é a real situação do saneamento básico na Maré. Que a gente tem os dados gerais, né, como o IBGE, por exemplo, só que não desvalidando esses dados, mas sim complementando para poder mostrar de fato qual é a realidade da Maré. Porque esses dados, por exemplo, eles não conseguem abranger de fato qual é a situação do saneamento básico da favela. Então, a gente, como morador, a proposta é o Cocozap, ele surge através da geração cidadã de dados, né? Quando o Data Lab entra nesse tema, que é quando uma população, um coletivo, um certo grupo de pessoas colhe seus próprios dados para poder provar uma situação que já é observada, né, pela vivência daquelas pessoas. Então, o Cocozap, ele vem através disso, de moradores que... A maioria das pessoas que são do Cocozap são moradores da Maré. Então, são pessoas que já sofrem com a falta de saneamento básico desde sempre, desde muito novo, só que ainda muito normalizado, né? A gente não tem como fazer essa comparativa e entender que os problemas de saneamento são realmente o esgoto que está na minha porta, o lixo que está na minha porta também. E aí, o Cocozap surgiu muito disso, para poder provar essa realidade que a gente diagnosticou no nosso próprio dia a dia. E é importante também pensar que é isso, né? A gente recebe o registro da irregularidade e a gente constrói, né? No caso, essa queixa junto com o morador. Então, eu acho que isso também é muito importante, porque é através da escuta, né? Porque a gente pergunta se é reincidente, se eles conseguiram entrar em contato com algum órgão responsável, né? No caso, enfim, seja
no caso, a empresa de coleta de lixo, ou também justamente de tratamento de água ou esgoto. Então, eu acho que esse também é um diferencial dentro do Cocosap, sabe? Porque a gente constrói, não é só uma questão de, recebemos a irregularidade, é isso está registrado. Né? A gente mantém um diálogo com esse morador também. Ótimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Maria, que é moradora da Maré. Na sua percepção, os moradores se adaptaram à plataforma Cocosap? Como é a conexão das moradoras, dos moradores com o Cocosap? Você poderia citar para a gente como a coleta de dados também contribuiu para a melhoria dos serviços na Maré? Então, o se adaptar à plataforma é mais tranquilo porque o WhatsApp é um meio de comunicação já que a gente na favela está acostumado. Então, há outros tipos de dificuldades que a gente enfrenta dentro do território e a gente também troca pelo WhatsApp. Só que a gente enfrenta também um problema muito grande, que não é só na Maré, né, em muitas favelas do Rio de Janeiro, todas as favelas, eu acho, do Brasil, que é a dificuldade de acesso à internet e a aparelhos telefônicos também, né? Então, a gente sentiu essa necessidade. O Cocosap ele se torna um projeto fixo do Data Lab em 2020, em plena pandemia da Covid-19, né? E aí a gente se vê nessa mobilização na internet, mas também na necessidade de estar dentro do território, né, para poder comunicar. Na favela é quem é visto, quem é lembrado. Então, quando você quer comunicar com o morador, você precisa ir na porta dele, sabe? Você precisa ir na casa da dona Maria, que trabalha, que tem filhos, e aí precisa lidar com outras desigualdades também, outros desafios da favela, e a gente precisa chegar nessas pessoas também. Tanto que, a partir disso, surgem as embaixadoras Cocosap, que são 4 moradoras do Complexo da Maré, que são divididas nos 4 territórios das favelas, né, para abranger tudo. E essas pessoas, elas passam nas ruas, conversando com moradores, voltando a outras queixas que elas coletam também, e assim a gente consegue ter uma troca mais ativa. E um dos grandes desafios do Cocosap é dar esse retorno para o morador. Eu acho que eu vou entrar na outra pergunta, vou dar só uma recapitulada. Mas quando a gente fala de coleta de dados, ele é importante também para a gente poder fazer essa cobrança mais incisiva em cima das autoridades responsáveis. Então, tem um exemplo claro que foi esse ano, uma das favelas, Vila do João, uma das favelas aqui da Maré, ficou 3 meses sem água. E aí os moradores procuraram a gente mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, pedindo auxílio, né? Como que a gente poderia ajudar, a quem eles poderiam recorrer. Então a gente levou essas queixas para Águas do Rio, que é a concessionária responsável pelo abastecimento de água e o tratamento de esgoto aqui do Rio de Janeiro, de algumas partes do Rio de Janeiro, né? E aí a gente fez esse contato com eles e conseguimos solucionar o problema, né? Eles foram lá e solucionaram o problema. Então o Cocosap ele se tornou para o morador um canal de auxílio também. Então eles entendem que a gente não consegue ir ali resolver o problema de esgoto na hora, mas a gente consegue te auxiliar, ligar para a Colurb para resolver o problema de lixo, ligar para Águas do Rio agora, a antiga SEDAI. E eu vejo muito isso, como que os moradores estão cada vez mais vendo o Cocosap como um canal de auxílio, que pode ajudar eles tanto a gente também tem esses atividades de educação ambiental, para que a gente não normalize mais essas questões de saneamento, que o morador possa entender que é um problema e que eles podem recorrer a isso, que às vezes parece um pouco longe, né? Parece que a gente não vai conseguir ter alguma mudança. E a gente sempre tenta ser esse canal de educação ambiental e também de suporte para ajudar os moradores nessa falta de saneamento. Obrigada, Maria. E, Vitória, você gostaria também de acrescentar um desafio, um dos maiores desafios assim, do projeto, e quais foram os caminhos que vocês conseguiram para solucionar esses desafios? Você gostaria de acrescentar algo mais? Então, eu acho que um desafio também é justamente essa questão da geração cidadã de dados versus os dados tidos enquanto oficiais, né? Que são os dados das instituições, né? Como IBGE, aqui no Rio nós temos o Instituto Pereira Passos, né? Que também produz dados sobre a cidade. E como a Maria já bem disse, esses dados eles não retratam a realidade, né? Da favela e das periferias, sejam no Rio de Janeiro ou em outros territórios, né?
E aí eu acho que esse também é um grande desafio, né? Porque no final de setembro nós tivemos a consulta pública, né? A audiência pública, porque desde 2020 está tendo a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto do município da cidade do Rio de Janeiro. E a Maré, né, está na área de abrangência da área de planejamento 3. E aí nós fomos, né? Eu fui com o Vinícius, que é o outro coordenador do COCOSAP, nós fomos na audiência pública. E aí, durante a audiência pública, né, foram apresentados alguns mapas que não retratavam a realidade da Maré, né? Como assim, o déficit de abastecimento de água, ou onde tinha coleta de esgoto, e eles mostravam os dados que eram muito divergentes dos dados que nós temos, né? Então, assim, foi muito importante, apesar da gente pensar assim, que era uma audiência pública, né? Foram feitas consultas públicas, isso não foi divulgado para a sociedade civil. Então, assim, se a gente está pensando numa política pública, né? Se a gente está falando de uma lei que é 11.445 de 2007, né? Que fala sobre a universalização, né? Do direito ao saneamento, né? Aos serviços também, que são água potável, coleta de lixo, esgotamento sanitário e manejo das águas pluviais. Então, assim, é isso que você falou no início, né? A gente tem que pensar nessa construção de baixo para cima, né? E geralmente, quando a gente pensa em políticas públicas, na verdade, a gente vê algo engessado que é de cima para baixo. Então, assim, essas pessoas, elas não estão no território, né? Então, assim, eu acho que um grande desafio é justamente com que esses dados sejam validados também, né? E aí, no final das contas, após a audiência pública, a gente tinha inscrição também de falas, e aí a gente se apresentou enquanto o projeto do COCOSAP, nós falamos que os dados que eles apresentaram não coincidiam com a realidade do território da Maré, e acabou que eles aceitaram os dados do COCOSAP para compor, né? Então, esse mapeamento da área de planejamento 3. Então, assim, isso é muito importante, né, para a gente pensar na incidência política. Poxa, parabéns, viu, pessoal? A gente acredita que essa experiência de vocês pode contribuir também para o desenvolvimento, né, de novas iniciativas em diversos territórios das áreas urbanas do Brasil. Por isso, eu gostaria de encerrar essa conversa, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim, gostaria de que a gente continuasse conversando mais, mas gostaria muito, Vitória e Maria, que vocês contassem para a gente sobre os aprendizados que vocês tiveram no COCOSAP durante esse tempo, né? E de que forma esses aprendizados eles podem inspirar outras iniciativas, outros projetos em favelas e comunidades do Brasil, para que também os dados dessas outras comunidades e favelas sejam inseridos dentro dos dados oficiais, assim como foram os dados da Maré. Eu, como moradora, eu aprendi, quando eu entrei no COCOSAP, eu aprendi muito na verdade, a entender o que era os problemas de saneamento básico, né? Porque desde pequena eu via isso na porta da minha casa, eu tenho lembranças de tirando com balde de água de dentro de casa, quando era dia de chuva, tenho lembrança de ter muito lixo na rua, então a cada esquina a gente tem muita quantidade de lixo, assim, uma pilha de lixo que não é comum em outros pontos da cidade, e eu aprendi a não normalizar esse tipo de questão, a entender também que a gente pode se unir enquanto morador da favela e conseguir cobrar o nosso direito básico, né? Aprendi que, de fato, isso está no nosso alcance e eu acredito muito na participação social e que é um dos caminhos mais assertivos para a gente diminuir as desigualdades e a privação dos direitos básicos que a gente tem nas favelas, não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro. E eu acho extraordinário quando uma população fala de si mesma, sabe? Luta pelo que é seu. E eu desejo que o trabalho do COCOSAP possa servir de exemplo para que a gente tenha plena noção do nosso poder de decisão na formulação e no monitoramento de políticas públicas, porque são essas tomadas de decisão que influenciam diretamente nas nossas vidas. Assim, é importante a gente ter participação nesses momentos também, porque é o que está no nosso dia a dia e é o que vai decidir o nosso futuro. E é importante que a gente faça parte disso e a gente segue de olho, a gente segue na luta. Estamos aqui também no Rio, mas estamos disponíveis para quem precisar no Brasil inteiro, só colar com a gente, mandar uma mensagem. E é isso, construir um futuro melhor para a gente de comunidade, de periferia, de favela. Estamos muito juntos nisso.
Então, só complementando o que a Maria falou, que já foi, tipo, maravilhosamente perfeito, pensar também na questão da mobilização social, né? E aí, como que a partir dos encontros, né? Porque é isso, o Cocosap tem muito dessa questão dos encontros de saneamento. Recentemente, no último dia 22, nós fizemos o lançamento da Carta de Direitos Climáticos da Maré. E essa construção foi feita, enfim, né, veio nesse caminhar do desenrolar de 2022, mas em julho nós tivemos um encontro para pensar justamente essa carta, a construção dessa carta, e aí criamos GTs de trabalhos, e aí tudo fluiu, e aí pensando que também tem tudo a ver, né, a questão do saneamento e também dos direitos climáticos, porque a gente está falando sobre a Maré, que está localizada, né, num território que tem 3 vias urbanas, então como que realmente isso intensifica, né, as ilhas de calor no território, e aí também a questão, né, das mudanças climáticas. Então, assim, o aumento de chuvas e enchentes, isso reflete, porque a gente não tem coleta de lixo, então os bueiros estão entupidos, né, os bueiros entupidos, o esgotamento, tipo, a céu aberto. Então, assim, isso incide com que a água seja contaminada. Então, assim, né, e aí a gente pensa também na saúde pública, né, então como que o saneamento o saneamento, né, e a saúde ambiental tem tudo a ver também. Então, pensar justamente nessas estratégias, né, e a partir mesmo dessa construção social popular, né, então, como que a gente pode estar incidindo, né, diante dessa luta através da organização mesmo, né? Então, como representante do Instituto Água e Saneamento, eu agradeço muito a participação de vocês, Vitória e Maria. Vocês são tão jovens e, ao mesmo tempo, tão inspiradoras. Eu gostaria muito de desejar, né, que o Cocosap prospere e inspire governos, empresas, sociedade civil, comunidades de todo o país a pensar o saneamento básico a partir da coleta de dados do território. Muito obrigada para vocês. Você que nos assiste, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações. Este vídeo faz parte de uma playlist que traz projetos e iniciativas que promovem o saneamento básico em áreas rurais, isoladas, ocupações urbanas precárias e o acesso a banheiros e bebedouros públicos. Compartilhe esse vídeo e faça com que ele chegue a mais pessoas e que possa inspirar outras ações como essa que você acabou de assistir. Tchau, tchau e até breve.